Olá pessoal, aqui é a Erika Andrade, consultora de finanças do eGuide, e eu quero falar com vocês hoje sobre mesada. Alguns pais me perguntam, Erika, será que eu devo dar? Será que eles vão gastar tudo? Depende de como você vai orientar os seus filhos, e esse vídeo vai te explicar exatamente como você deve fazer. A mesada será um grande instrumento de educação para os seus filhos. Vai determinar muito do comportamento dele no futuro, como ele vai utilizar essa mesada. A criança vai passar a ter momentos de decisão entre o que é importante, o que não é, o que é um objeto de desejo ou de necessidade, e isso vai ser importantíssimo para a construção do caráter financeiro dele. A criança também vai aprender a valorizar o dinheiro, saber negociar, pedir descontos e até comparar preços antes de comprar algum objeto. Essa é a pergunta mais frequente. Erika, a partir de quando eu posso e devo dar mesada para os meus filhos? Eu tenho um teste muito simples para você fazer. A partir do momento que o seu filho começa a perceber a dinâmica entre para fazer uma compra, para adquirir um objeto, é preciso dar dinheiro em troca, ele já pode começar a receber a mesada. Então, crianças que a partir de 3 anos, mais ou menos, já começam a ter essa noção, você já pode dar uma mesadinha para ele. Não necessariamente precisa ser uma mesada. Pode ser uma semanada, pode ser uma quinzenada, enfim. O que vai determinar isso? Vai determinar muito a idade da criança. Quanto mais nova a criança é, menos noção de tempo ela tem. Eu vou listar aqui para vocês as idades e dizer qual seria a periodicidade ideal. Então, crianças de até 5 anos, você pode dar um dinheirinho eventualmente. Então, não precisa ter uma data determinada, já que ela não tem noção zero de tempo. Crianças de 6 a 8 anos, você já pode começar a dar uma mesada semanal. E é importante que nessa idade já começa a fase escolar, então ele já tem noção do que é uma semana, que é quebrada por um final de semana onde ela não vai para a escola e os pais geralmente ficam em casa, e a semana seguinte já é uma nova semana. Então ele pode receber esse dinheirinho por semana que vai fazer mais efeito na criança. 9 a 11 anos você já pode dar esse dinheirinho quinzenalmente, uma quinzenada. Agora, a partir de 11 e 12 anos você já pode ajustar esse recebimento para ser realmente uma mesada. Esta é a pergunta mais difícil de responder. Eu vou te dizer o seguinte: cada família tem o seu orçamento, o seu poder aquisitivo, mas isso não significa que a criança tem que ter o mesmo poder aquisitivo que os pais, ok? Para ficar bem claro. Mas é importante você ter uma métrica definida para as crianças entenderem, principalmente se você tem mais de um filho e com idades bem diferentes. O sistema americano sugere que você pague R$1, que seria $1, mas vamos traduzir para R$1, por idade por semana. Então, para exemplificar aqui, uma criança de 10 anos vai receber R$10 por semana. Mas você também tem que ter um cuidado, porque provavelmente os coleguinhas, os amiguinhos dele da escola também recebem mesada. E não é legal que ele fique muito acima e nem muito abaixo do que os coleguinhas recebem. Então faça uma pesquisa de mercado com os pais das crianças e meio que combinem entre vocês, pais, o quanto vocês vão dar de mesada para ficar meio equilibrado no meio da criançada. Quando eles falarem de dinheiro, tá ali pelo menos na média. Agora, é interessante que você sempre pague menos do que você realmente pode dar aos seus filhos. Se você pode dar R$100, por exemplo, de mesada, dê 50. Porque é mais fácil depois você ir aumentando aos poucos do que ter que cortar ou diminuir radicalmente. Outro ponto, se você tem filhos de idades diferentes e você vai adotar esse método por idade, talvez o seu filho mais novo reclame, por que meu irmão ganha mais? Ou você fique se sentindo culpada, os filhos são todos iguais, tem que receber igual. Também não é certo isso. Converse com o filho mais novo dizendo, você vai crescer e você também vai receber o que ele recebe hoje. Mas, por enquanto, você vai receber de acordo com a sua idade, assim como ele. Por isso, essa diferença de mesada.
mesada não é simplesmente dar o dinheiro e a criança guardar em algum lugar e pronto. Não, você tem que realmente prepará-lo para essa nova fase. Ou até ajudar e orientar de como fazer ou de como gastar esse dinheiro. Eu sugiro criar um ritual para isso. Fazer ou comprar o próprio porquinho. Pode ser um pote, uma lata, algo que você transforma em porquinho, ou ir na loja e comprar um porquinho bem legal, onde a criança vai ter o prazer de colocar dinheiro ali. É interessante ter um lugar físico para a criança guardar esse dinheiro. Pode ser uma carteira também, para ele também visualizar que o pai tem uma carteira, a mãe tem uma carteira e ele também tem a carteira dele. Enfim, crie esse conjunto de lugares onde ele possa guardar esse dinheiro e determine, deixe muito claro quanto e quando ele vai receber esse dinheiro. Outra regra que é importante é, ele não vai receber adiantamentos. Então é só naquela data. Se ele gastar tudo antes, ele vai ter que esperar a próxima data para receber o dinheiro. Isso é importante para educar a criança, porque quando a gente cresce e recebe nosso salário, a gente tem que esperar o dia para poder receber aquele dinheiro. E não tem choro que faça pedir um adiantamento para o chefe, não é? Enfim, se ele aprender a utilizar o dinheiro que tem, vai já criar uma mentalidade muito mais inteligente financeiramente no futuro. Dite as regras do jogo. Como gastar esse dinheiro? Eu acho que aqui começa a parte mais importante do nosso vídeo, que é educar essa criança a como usar o dinheiro dela. Eu tenho uma sugestão para vocês, é algo um pouco incomum. Ao invés de você dar um porquinho, dê 2 porquinhos para ele guardar esse dinheiro. Pode ser pote, pode ser outra coisa física, tá? Mas que você coloque um rótulo em cada um deles. Um que vai ser consumo, tá? E o outro vai ser sonhos. Esse rótulo sonhos vai ser uma forma didática de passar para a criança o que ele precisa realmente guardar para o futuro dele. Então, uma regra do jogo que você pode fazer com a criança é determinar quantos por cento ele vai colocar em cada porquinho. A minha sugestão é que a criança coloque 50% no consumo e 50% nos sonhos. Esse sonho para ele, obviamente, não vai ser o dinheiro que ele vai guardar para a aposentadoria dele, mas pode ser para algo maior que ele queira comprar. Por exemplo, uma bicicleta. Com o dinheiro que ele recebe todo mês, não dá para comprar, mas se ele juntar 5 meses de mesada, exemplo, ele consegue comprar a bicicleta dele. Então ele vai colocar onde? Ele vai colocar no potinho dos sonhos. Então essa é uma fórmula que eu gosto de passar para os clientes como sugestão, para já ensinar a criança a ter a conta corrente, a conta onde ele vai investir ou usar como poupança, ok? Agora, pais, cá entre nós, mesada não serve para criança comprar lanche na escola. Até certa idade, até 10 anos, para comprar roupas ou sapatos, tá? A partir de 11, 12 anos, você já pode determinar que coisas que ele queira comprar de marca, grife ou etc., algum objeto de desejo, ele use a mesada dele para isso, mesmo que isso seja roupa ou sapato. Mas até então, antes disso, é ideal que o pai provenha isso para a criança. Quando você orienta a criança a ter 2 potinhos, um para guardar dinheiro para o consumo do dia a dia e outro dos sonhos, você tem que observar se a criança não está colocando tudo nos potes só de sonhos ou no pote só de consumo. Se ele está colocando tudo só no consumo e não está guardando nada para o sonho, ele tende a ser um adulto consumista no futuro. Então pare e eduque, faça ele colocar, dividir sempre a mesada dele meio a meio. Agora, se ele estiver colocando tudo nos sonhos, tá bom? Não, porque ele também tem que viver. Se ele coloca todo o dinheiro dele só no potinho dos sonhos, ele pode se tornar uma pessoa muito avarenta a ponto de não gastar com nada só para adquirir aquele sonho. E isso também não é legal, ok? Os pais têm que ter algum cuidado de não violar a mesada das crianças. Preciso ali na padaria ou no mercado rapidinho, ter um trocado, vou pegar aqui do potinho. Isso é um exemplo muito ruim que você dá para a criança, e você pode dar também a liberdade para ela pegar dinheiro da sua carteira, que não é legal. E se você pegar emprestado com a criança, o que pode acontecer, combine uma data para você devolver o dinheiro para ela.
acontece com a quebra do acordo? Imagine que a criança montou lá o potinho dos sonhos e conseguiu juntar o dinheiro para o brinquedo dos sonhos dele, a bicicleta do meu exemplo. Ao chegar na loja, o pai acompanhou essa criança, o avô, enfim, tá ali junto com a criança, ela levou o porquinho dela, o dinheirinho que ela juntou. Aí bate aquele sentimento nos pais ou nos familiares, ai, tadinho, ele vai usar o dinheiro do porquinho dele. Não, filho, faz o seguinte, guarda o seu dinheiro que eu dou esse presente para você. Parece, no primeiro ponto de vista, que foi uma ação muito legal, muito bonita. Mas não, porque você está gerando um sentimento na criança que não vale a pena juntar. Ele pode ganhar. Então você pode desestimular a criança a juntar o dinheiro no potinho dos sonhos. Deixa ele usufruir, gastar esse dinheiro dos sonhos. Se ele conseguiu comprar aquele item, ele vai sentir que aquilo foi uma conquista na vida dele. A criança pede dinheiro para você e toda vez você dá ou um adiantamento ou você está criando um comportamento na criança que não é o ideal para o futuro dela. Então, regras são regras. Dinheiro só na data e não haverá adiantamentos. Defina isso e ponto. Ah, é um não, coitado do meu filho. Esse é um não do bem. Você está educando ele a fazer planejamento com o dinheiro dele. Usar a mesada como prêmio ou castigo. Esse é um outro erro, gente. Eu não sugiro você usar a mesada para bonificar a criança quando ele, por exemplo, arrumou o quarto dele ou tirou notas boas na escola. Isso é obrigação da criança. Ele tem que tirar notas boas, ele tem que organizar o quarto dele, independente da mesada. Se você começar a bonificar ou punir por tudo, você pode estar criando uma criança avarenta. Então, vou dar um exemplo. Filho, traz aqui para mim um copo d'água. Ou varre esse chão aqui da cozinha. Ele vai virar para você e falar: mãe, quanto você vai me pagar por isso? Para não criar uma criança mesquinha e avarenta, não beneficie, não dê bônus pelo que é obrigação dele. Agora, se é uma atividade extra, ajuda o papai aqui a lavar o carro. Isso não é atividade dele. Aí você vai lá e dá um dinheirinho para ele. Ok, vai estimular ele a fazer mais coisas para ganhar um dinheiro extra na mesada dele. Bom, pessoal, essas são as minhas dicas e sugestões para você realmente começar a educar os seus filhos desde já e fazer realmente desse instrumento mesada numa experiência maravilhosa e educativa para os seus filhos. Sucesso e tchau, tchau!